A paz do Senhor, meus amados irmãos, colocando mais uma mensagem no grupo. Minha esposa, pastora Fabiana, foi tomar um banho e eu tô dentro de cedo, gente, dentro de cedo não, agora é tarde lendo a Bíblia, e Deus ele foi falando comigo a respeito das mulheres hoje. Hoje eu vejo uma rejeição tão grande sobre as mulheres de Deus. As mulheres, elas são usadas por Deus, mas tem uma tradição bíblica, né, que Paulo deixou. Os homens pegam essa, não quero discutir isso, não vou discutir, lógico, mas o homem traz isso de bilhões e milhões e milhões de anos atrás, se espelha nisso e a mulher ela fica presa na igreja sem poder fazer nada. E eu fico falando com Deus, né, eu fico perguntando para Deus, maquinando a Deus, e eu já li pelo pouco, eu costumo dizer um pouco estudo que eu tenho, mas eu leio na Bíblia, eu não vi ainda sequer um versículo na Bíblia que Deus proibiu, eu estou falando Jesus, proibiu a mulher de ser ungida com carga. Eu vou contar para você o que aconteceu esse dia, você vai entender. Depois eu vou trazer uma breve mensagem para você que está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Eu vou ser breve. A minha esposa, a pastora Fabiana, ela era para ser ungida e nesse período dela ser ungida, não era eu que ungi ela, foi um tumulto, mas foi uma coisa e nada dava certo, E eu estava em casa e eu comecei a orar a Deus. Só que Deus já tinha falado com minha esposa, fazia tempo. E orando a Deus, eu falei, Deus, hoje é um preconceito tão grande pelo homem, eu vou dizer pelo homem, não estou dizendo Jesus, pelo homem. Porque quando você busca, isso foi Paulo, não foi Jesus, lógico. Mas Paulo era um homem de Deus, tudo bem, não vamos discutir. Mas não foi Jesus que deixou isso, foi Paulo, não é isso? Está em 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2 e outras passagens. E eu, preocupado, não é que eu queria que a minha esposa ela fosse ungida pastora, porque para se impor a um cara, não é nada disso. Mas ela trabalha comigo na obra e eu vejo que muitas hoje denominações, para a honra e glória de Jesus, os pastores têm as suas esposas como pastora. Glória a Deus, aleluia. E eu tive uma revelação da sexta para o sábado, nas altas madrugadas. Deus ele falou para mim que eu tinha que ungir a minha esposa, que homem nenhum poderia colocar a mão sobre ela para ungir ela. E eu fiquei, Deus, mas é bíblico? Deus falou, não, eu estou falando. Então, peraí, se Deus está falando, eu vou obedecer a Deus ou ao homem? Não, eu vou obedecer a Deus. Você entendeu? Porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Então, peraí, se Deus me deu autoridade para colocar a mão sobre a minha esposa, para ungir ela, por que eu vou me preocupar que outro pastor unja ela? Mas eu fui perguntar a Deus se era isso, e aquilo, eu fiquei o resto da madrugada, mas seu dia, e eu chamei minha esposa, e eu falei para ela, eu tive uma revelação. Não, isso foi na quinta-feira. Eu falei para ela, no dia de quinta. Ela falou, o que foi? Eu digo, eu tive uma revelação, Deus falou que era para mim ungir você, porque não tinha outro homem que poderia, a não ser eu, ungir você, colocar as mãos sobre você. Ela falou, vamos orar a Deus? Vamos. Aí na sexta, se juntou eu e ela, vamos colocar o joelho no chão, né? Vamos orar. E começamos a orar. Aí deitamos. Ela falou, entrega na mão de Deus. Se é de Deus, Ele vai responder. Altas horas da madrugada, da sexta para o sábado, eu acordei. Eu tive uma revelação, Deus falando, você vai ungir sua esposa. Por que esse tumulto, essa coisa, deu tudo errado nesse período? Porque eu te dei, você é autoritário, eu te dei também
poder para isso, colocar as mãos sobre a sua esposa e ungir ela. Você tem um chamado que eu te dei. Mas seu dia eu falei para minha esposa, eu estava contando para ela, e ela falou, glória a Deus. Mas se o dia ainda fiquei meio assim, fui orar a Deus de novo. Jesus, eu vou ungir ela aqui. Eu peguei o olho e falou, aqui não. Cedo, ainda cedo. Eu digo, aonde, Jesus? Ele falou, lá no monte. Você vai pegar o óleo, você vai em jejum, subir ao monte e colocar as mãos sobre sua esposa e orar a ela como pastora, sua ajudadora. E eu agradecia tanto a Deus, coloquei as minhas mãos ali sobre a minha esposa e comecei a chorar ali, a unção, eu e ela ali, foi a coisa mais linda e a coisa mais maravilhosa. Pastor, a sua esposa ela não vai subir no altar da minha igreja para pregar como pastora, que eu não aceito. Glória a Deus, aleluia. Interessante, né? Tem altar hoje que não aceita a mulher como pastora, mas o camarada fica, eu subo de alguns bafafá aí, o camarada fica em jogo, fica lendo revista pornô, fica fazendo fornicação, né? Quando é no domingo, sobe no teu altar que você diz que é santo e sua esposa fica lá embaixo. Você entendeu? Você entendeu o X da coisa? Você não entendeu? Tem coisa na Bíblia, lógico que nós vamos pela palavra, mas tem coisa que isso é do ano passado, isso é há milhões de anos. Não, a igreja, o pastor tem que ter doutrina, concordo? Glória a Deus, aleluia. Agora, peraí, Jesus mandou eu fazer isso, aí eu vou pedir orientação ao homem para ver se é isso. Mas peraí, se Deus me deu autoridade para fazer isso, por que eu vou me preocupar com o homem? Olha o que Paulo ele tem o seu direito, porque quando eu vejo todas essas coisas em respeito da mulher, e hoje, tem tanta mulher sofrendo hoje por causa disso, e são mulheres usadas por Deus, que então o pastor unge a sua esposa como pastora, algumas denominações tem, glória a Deus, não estou criticando, está na palavra, depois eu vou mostrar para você. Você unge a sua esposa como pastora, glória a Deus, ela só pode subir lá no altar para louvar, ela só pode subir lá no altar, um culto das irmãs, um culto de mulher, que se faz nas igrejas. Durante esse tempo você fica lá, e sua esposa lá no canto da igreja, lá no fundo da igreja, legal, né? Bonito isso aí. Enquanto está subindo outro, estou colocando que não é nem tua esposa, contaminado, cheio de pecado. Mas peraí, se o altar é santo, porque eu digo para você de coração, hoje não se encontra, está difícil você achar no Brasil um altar santo, um altar perfeito. Para começar, nós somos ser vivente, nós temos carne, nós temos alma, nós temos espírito e nós pecamos como Paulo pecou. Você entendeu? Mas eu não quero entrar muito nisso, cada cá pense do jeito que você quiser pensar. Eu ungi a minha esposa como pastora, para a honra e glória do Senhor. Estamos fazendo aula, pastor. O Senhor ungiu a sua esposa como pastora, não vai ter uma igreja que o Senhor vai com ela para pregar. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pregar o evangelho na rua. Esse era o meu trabalho, era a minha função. Eu vou colocar no Facebook que eu estou fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração. Se a palavra for de encontro com você, glória a Deus. Se não for, é problema seu. Eu vou fazer a vontade de Deus, a vontade do homem não. Tem que ter respeito com a igreja que a gente está com o pastor, o presidente, lógico, glória a Deus. Mas quando Deus manda fazer uma coisa, filho, não vá atrás do homem, faça, porque é de Deus, e quando é de Deus você pode fazer. Mas por que Paulo trouxe algumas coisas? Paulo era preconceituoso? Aí eu não vou discutir, porque lá em Tito, capítulo 3, versículo 8, ele mesmo fala para não discutir isso. Eu não gosto de discutir nada das coisas bíblicas. Eu estou no lugar, tem discussão, tá aí, eu saio fora. Eu gosto de meditar na palavra, um pouquinho de conhecimento que eu tenho e buscar dela. Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, orientação para as mulheres.
que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstias, não com trança ou com ouro, ou com pérola ou vestido preciosos, mas como convém à mulher que faz a profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. E ele diz no capítulo 2, versículo 12: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Hoje eu vejo tanta mulher usada por Deus na igreja, e o marido que deveria estar lá não vai. Você entendeu o X da coisa? Aí, peraí, você não entendeu ainda a palavra de Deus? Não, procura na Bíblia, onde que está aí, pelo amor de Deus, que Jesus proibiu de que a mulher tivesse um cargo, de ungir a mulher de um cargo. Procurei para mim, em nome do Senhor Jesus, porque eu fui buscar hoje, eu fico buscando e meditando. Tem algumas coisas, algum machismo contra as mulheres hoje, isso é machismo. Tem mulheres dando estudo bíblico melhor do que os homens, tem mulher cheia da unção da presença de Deus mais do que os homens, tem mulher com compromisso mais do que os homens. A tua esposa, ela serve para quê? Para ir para a igreja, fica sentado num banco e acabou, não fazer mais nada. Ou tua esposa serve para ficar em casa, lavando, passando, cozinhando, fazendo tudo isso. Deixa eu falar, deixa eu explicar para você como que é um relacionamento. Eu cheguei em casa de meu dia. Eu trabalho por conta, fazendo alguns serviços. Eu cheguei em casa meu dia. Quando eu chego em casa meu dia, eu vou no varal, toda a roupa que está no varal, não precisa minha esposa dizer, amor, vai chover. Eu pego a roupa que está no varal, coloco tudo em cima da cama, para ela, quando chegar, já está lá. Quando a mulher chega, eu digo, moça, que hora você vai? De tal hora, estou chegando. A janta eu faço, eu cozinho, eu ponho na mesa, fica tudo no jeitinho, para quando ela chegar, só ter o trabalho de nós jantar. Você está achando que a sua mulher é sua empregada? Parece que Paulo não gostava de mulher, me perdoe, mas eu falo, porque não é que Paulo era desse jeito que eu tenho que ser. Não é que Paulo era preconceituoso que eu tenho que ser com minha esposa, não, eu vou amar minha esposa. Se Deus mandou ungir ela, eu ungi. Se você não quiser, eu e ela pregando na sua igreja, glória a Deus, aleluia. Eu não estou nem preocupado com isso. Para a obra é que eu não vou, porque o dom que Deus me deu não foi o homem, foi Jesus de Nazaré. E eu, junto com minha esposa, nós vamos sacudir o inferno, pregando o evangelho, ganhando vida para Jesus. Pastor, o senhor vai ganhar, eu ganho vida para Jesus. Que igreja que o senhor está? Não me importa, não interessa. Eu vou pregar o evangelho. Procure uma igreja, você que aceitou Jesus. Procure uma igreja. Coitada das mulheres hoje. Valoriza a tua esposa, rapaz. Valoriza a esposa que está do teu lado. Tu está dando oportunidade para outros e tua esposa está parada no ministério, uma mulher usada por Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, mas você está dizendo, não, Paulo pediu para mim não fazer isso, eu não posso fazer porque é contra a lei de Deus. Foi Jesus que falou, foi Paulo? Pastor, peraí que eu vou te mostrar mais à frente um pouco. Deixa eu ver se eu procuro aqui. Paulo, ele também, olha Paulo, eu não estou criticando, não estou julgando, mas eu faço aquilo que Deus mandou, porque se Deus mandou ungir a minha esposa, eu vou atrás de Paulo. Onde é que está Paulo? Não, eu vou obedecer a Deus, meu irmão. Eu vou obedecer a Jesus, foi Jesus que mandou, foi Ele. Deus me deu a revelação, mandou e eu fiz. Paulo está dizendo lá em Tito, capítulo 3, versículo 8. Fiel é a palavra, isso quero que deverás, e afirme para que os que creiam em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas, proveitosas aos homens, mas não entre em questões loucas, geologia, contenda, e não combata a seca da lei, porque
são coisas inúteis e vãs. Não vou discutir com você coisa nenhuma. Você entendeu? Mas aquilo que Deus mandou para mim. E se deixa eu falar para você, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não está tendo... Peraí, deixa eu te falar. Olha como é que Deus trabalha. Foi esse dia num lugar aí, e um camarada me procurou, falou, pastor, vamos abrir uma igreja? Eu disse, vamos orar a Deus. Ele falou, eu tenho tudo. Eu tenho cadeira, eu tenho mesa de som, eu tenho tudo para nós abrir uma igreja. Eu disse, vamos orar a Deus, filho. Se for de Deus, Deus vai dar um lugar, nós vamos abrir. Nem que seja, eu não estou preocupado com multidão, meu irmão. Eu não estou preocupado de ser visto na mídia, meu irmão. Eu não estou preocupado de pregar todos os cultos. Eu não estou preocupado em ir na igreja só eu fazer e achar que os outros não fazem. Eu estou preocupado de ganhar vida, de ganhar alma. Nós estamos pregando, nós estamos louvando, nós estamos adorando a Deus nas quatro paredes. Aí fora o povo está indo para o inferno. As pessoas estão indo para o inferno e a igreja está parada na terra. Porque cada um quer mostrar o seu talento, a sua postura. Cada um se acha que é o bambambam. Nós não somos nada. Se Deus tirar de mim e de você o Espírito Santo, nós somos igual a qualquer um, ou pior do que aqueles. Porque a Bíblia diz que aquele que conhece a verdade e brinca com a verdade, ele corre um risco. Isso é perigo. Machismo, não. Ame a sua esposa, valorize a sua esposa. E por que é que hoje tem muitos pastores casamento destruído dentro das igrejas? Porque vem na palavra, busca ideia. Peraí, não, peraí, eu vou falar para você. Deus deixou o homem para ser homem. Deus deixou a mulher para fazer as coisas aí, para fazer tudo. Você entendeu? Deus deixou para pregar. Então, peraí, eu vou fazer a obra sozinho, minha esposa não. Agora, se Jesus mandou eu ungir a minha esposa, eu vou ficar preocupado com o homem, meu irmão? Você acha que eu vou me preocupar com isso? Você acha que eu vou me preocupar com isso? Mas nunca, cara. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos ler a Bíblia. Melhor ser humilde, simples, entender um pouquinho da palavra de Deus, do que se achar que é o tal, e não fazer nada. As igrejas estão perdendo o foco e a visão em Deus. Não interessa se você fez teologia, se você tem um grande estudo, tem vida indo para o inferno dentro do teu ministério. Teu ministério tem pessoas, o altar da tua igreja, tem pessoas subindo nele, pior do que aquele que está na rua, porque conhece a verdade, conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Tem gente no teu altar pior do que aquele que está na rua. E por que é que você não disciplina? Pastor, peraí, o senhor não está falando, o senhor está falando coisa com coisa. A igreja tem que ter disciplina, tem que ter machismo, disciplina, regra, tem que ter a igreja, lógico que tem. A igreja não pode virar bagunça, igreja é igreja. A casa de Deus é onde nós se reunimos para cultuar Deus, para louvar e glorificar Deus. É só na igreja? Porque quando eu fui buscar ungir as pessoas só na igreja, onde que Davi foi ungido? Foi de uma igreja? Davi estava onde? Quando Samuel foi para ungir Davi, ele estava onde? Em casa, pacetando, estava cuidando das ovelhas. Foi ungido. Amado, pare de machismo. Para com isso que você vai descer de água abaixo. Deus, eu estou falando para você de coração. Seja humilde, valoriza a tua esposa, valoriza aquela pessoa que está do teu lado. Você não coloca ela no altar para pregar, porque Paulo disse que não pode, a mulher tem que ficar em silêncio. Tu levanta outra pessoa e coloca lá, pior, uma pessoa, sabe, sem conhecimento de nada, uma pessoa que faz as coisas por expulso, aquilo que vem na mente está passando, e a unção é a presença de Deus. Aguarda, Deus vai cobrar de você, tá bom? Aguarda e preste bem atenção no que eu estou falando. Eu não estou colocando essa mensagem no Facebook ou no Instagram para julgar a tua vida. Eu estou fazendo aquilo que Deus colocou para mim fazer.
Amém? Mas pastor, direito, glória a Deus. O Senhor, Deus falou com o Senhor ungiu a sua esposa, a minha eu não vou ungir. Ela vai ficar sentada no banco, cuidado, viu? Cuidado, porque quando ela cansar com o dom que Deus deu para ela, que está parado dentro do teu ministério porque você é machista, cuidado que Deus pode tirar ela de você, viu? E colocar ela na mão de outra pessoa que vai valorizar ela. Cuidado. Por isso que tem muitos casamentos hoje dentro de ministério sendo destruído. Meu Jesus amado, valoriza a tua esposa. Coloca a tua esposa do teu lado, esquece do que Paulo falou, mas eu não posso desobedecer, porque está na Bíblia, não foi Jesus, foi Paulo que falou. Valorize a tua esposa, ama ela. Você só quer ela para varrer casa, você só quer ela para lavar roupa, você só quer ela para fazer o seu desejo, o seu não. Valorize a sua esposa, ame a sua esposa. Não, pastor, mas eu vou na Bíblia, eu não posso desobedecer o que está na Bíblia. Concordo com você. Você entendeu? O que o Senhor fez não é contra a lei, não. Eu fiz o que Deus mandou. Você entendeu? Eu fiz o que Deus mandou. Mas espera aí, eu vejo hoje, a visão que eu tenho hoje, são muitas mulheres usadas por Deus. Mas muitas mulheres esfraquecendo na fé, porque o próprio esposo não ajuda sua companheira a crescer no cristianismo. Seja assim com ela. Vamos falar, eu ungi minha esposa, eu não vou atrás disso, eu ungi minha esposa, mas eu não aceito ela no altar. Por que você não aceita ela no altar? Só você é santo para estar em cima do altar e ela não. Interessante, se você não colocar ela para subir, você coloca outra que vem em pecado lá de fora, que você não conhece, em cima do teu altar. Teu altar não é santo, não tem mais altar santo na terra, está tudo contaminado, cheio de pecado, de imundície. Que é isso, pastor? Exatamente isso. Quando nós se achamos santarrão, mais do que os outros, nós temos que ir lá em Jeremias 18, capítulo 18, versículo 1. É colocar, meu filho, o joelho no chão, a cara no pó, pedir perdão a Deus e buscar Jesus. Minha esposa, ela foi ungida para a honra e glória de Jesus. Pastor, tem igreja para ela por enquanto? Não. E se o senhor abrir uma igreja que Deus deve para o senhor, porque o que eu estou sentindo que Deus vai fazer isso, não sei que quando, eu estou esperando no Senhor. Ela vai trabalhar comigo, vai sentar do meu lado em cima do altar. Mas não é bíblico. É bíblico você achar que é errado tua mulher subir em cima de um altar, mas ela está indo só para a igreja e tu está em casa. Fazendo o que em casa? De frente de uma televisão, assistindo futebol, jornal diabólico, assistindo coisas que te levam para o inferno, e tua mulher indo sozinha para a igreja para orar por você, para interceder por você. Irmão, vigia, meu irmão. Não é tempo de brincar, Jesus está voltando, não é tempo de brincar, é tempo de buscar Jesus. Mas não é buscar Jesus só na igreja. Ser crente na igreja para ir na igreja no domingo, só no domingo para cantar, fazer bababá, rebuliço dentro da igreja. As igrejas hoje é só isso que tem, unção, a presença de Deus. Eu falei esse dia, ministrei domingo e falei hoje, cadê a cura dentro da igreja? Cadê o batismo com o Espírito Santo dentro das igrejas? Cadê a renúncia dentro das igrejas? Está tendo? Não está, sabe por quê? A carnalidade está tomando conta das igrejas, os altares estão manchados de pecado. Jesus está sentindo nojo, o Espírito Santo não tem mais legalidade de agir, de trabalhar dentro das igrejas, porque o machismo tomou conta, não precisa mais do Espírito Santo. Eu vou mandar fogo na igreja. Você não vai mandar fogo nada, querido. Você tem que pedir a misericórdia de Deus e a graça de Deus para que você não venha cair em tentação. A Bíblia diz que aquele que se exalta será... Não, aquele que se humilha será o que? Exaltado. Mas aquele que se exalta, meu filho, misericórdia. Não se exalte se achando que você é mais do que o outro, que você faz mais do que o outro. Deus vai cobrar de você e vai doer. Vai doer. Não pense que é só você que lê Bíblia.
Não pensa que é só você que ora, que jejuma, não pense isso. Enquanto você está pensando que você amanhece o dia dentro de uma igreja de joelho no chão, eu estou dentro da minha casa, do lado de uma cama, orando pela tua vida, orando pela tua família, intercedendo pela tua vida. E que Deus abençoe em nome do Senhor. Pastor, eu nunca vi uma palavra tão dura como essa. Parece que o Senhor procura na Bíblia palavra de exaltação para nos julgar. Nada disso. É porque quando Deus manda, eu não vou escolher o que vou falar. Eu falo o que Deus manda. Agora, quando Deus não manda, aí eu fico quieto. Aí eu vou me aquietar. Porque eu não vou passar nada além daquilo que não seja o que está na palavra de Deus. Sou analfabético, tá bom? Tenho a 4ª série. Mas eu não vou ser levado pelo que acontece hoje dentro das igrejas. Me perdoe, mas eu não vou. Se for preciso, eu ficar dentro de casa, pregando aqui dentro de casa, ou lá na rua, ou lá na praça, ganhando vida para Jesus, é melhor do que estar dentro de certas igrejas hoje. A palavra é dura, mas é Deus que mandou. E não me critique não, porque Deus vai abrir a sua mente, em nome de Jesus, hoje, com essa mensagem. Essa mensagem vai chegar à tua mente, você vai ouvir ela, e Deus vai falar com você. E eu peço a Deus que Ele abra a tua visão espiritual, e que você seja humilde. Se humilde, não se exalte. Não se exalte. Se humilde. Precisamos de se humilhar diante da presença de Deus. Acabou a adoração nas igrejas. Acabou o tempo que a gente se abraçava, encheu do Espírito Santo. Acabou isso, não tem mais dentro das igrejas. Acabou o tempo que chegava-se na igreja, se colocava de joelho, começava a orar e o Espírito Santo de Deus já começava a trabalhar. Acabou. É cada cá para si, é cada cá querendo se mostrar, cada cá querendo fazer mais do que o outro e acha que isso é um som, que é a presença de Deus. Vai catar pouquinho. Nada. É a carnalidade tomando conta da igreja. Não é o Espírito Santo, porque se fosse o Espírito Santo tinha batismo, está se acabando o batismo com o Espírito Santo, quebrantamento, renúncia, as pessoas pedindo perdão um ao outro, egoísmo, hipocrisia, arrogância tomando conta das igrejas. E nós somos culpados, sabia? Eu não estou só julgando você, ou eu querendo só apontar você. Nós somos culpados, nós somos culpados. Pastor, a igreja tem que ter disciplina. Eu tenho que disciplinar a minha igreja. Por isso, pastor, que eu ungi minha esposa e não aceito ela subir no altar. Glória a Deus, aleluia. Aí você vai colocar no altar, você não coloca no altar a tua esposa que é cheia do Espírito Santo, e está lá sentada no fundo da igreja, para estar do teu lado, junto com você no altar, e você coloca uma pessoa que não tem nada, eu vou dizer, nada com Deus. Tudo que faz para cá. Tem muitas pessoas sendo levadas hoje dentro dos ministérios pela carne. Querido, eu venho há 17 anos, eu me converti dentro de uma igreja, não era uma igreja de pula-pula, de grita, isso não vai sair nunca. Que Deus me tire da terra, em nome de Jesus, mas não deixe eu cair nessas coisas que está acontecendo hoje. Não pode, isso não pode. E Deus vai pesar a mão, você vai ver o que vai acontecer com muitos pastores, tá bom? São pastores que diz ser usado por Deus, mas o seu altar não é santo. Me perdoe, não é santo. Você tem que deixar a esposa trabalhar. Você não precisa da esposa só para lavar a tua cueca fedida, não. Você não precisa da esposa só para varrer a tua casa, pegar os panos de lá. E outra, quando vai entrar dentro de casa que a mulher está lavando, não tem nem consideração, está limpando a casa. Entra com a botina cheia de barro, sujando a casa, porque ele acha que a mulher dele é empregada, a escrava dele, negativo. Cuida dela, viu? Se você não cuidar dela, o outro vai cuidar. Tome muito cuidado. Deus abençoe. Palavra dura, mas o que Deus manda. E o que Deus manda eu coloco, filho. Deus abençoe.